Bem-vindos! Hoje vamos dar uma olhada num anúncio recente da China, que está causando bastante agitação global, tá por muitos gestores de cadeias de abastecimento em alerta, não é? Desde Silicon Valley até Frankfurt. Temos conosco uma análise detalhada sobre esta nova política chinesa para as terras raras. E a nossa missão aqui é tentar perceber o que essas novas regras, que foram anunciadas assim um pouco a repente, na quinta-feira passada, o que elas significam para a tecnologia, para a defesa e, claro, para as cadeias de abastecimento no mundo todo. Basicamente, o governo chinês decidiu apertar dramaticamente os controles sobre terras raras e tecnologias associadas. Parece um passo muito sério. Vamos lá tentar perceber isso. O Ministério do Comércio chinês publicou regras que, pelo que entendi, exigem agora uma aprovação especial do governo antes de se poder exportar qualquer coisa que tenha vestígios de terras raras da China. E isto independentemente de onde o produto final é feito, certo? E, para além disso, também é preciso licenciamento para tecnologias-chave, mineração, fundição, reciclagem, produção de ímãs. É isto. É precisamente isso. E talvez o ponto mais hum, contundente. Qualquer pedido de exportação que eles achem que está ligado ao uso militar é negado. Ponto final. Estas regulações novas, que são o Anúncio 61 de 2025, são vistas como os controlos mais rigorosos que Pequim alguma vez pôs na exportação de terras raras e de ímãs permanentes. O impacto pode ser enorme, quer dizer, desde fábricas de alta tecnologia, sistemas de defesa, até aos carros elétricos e à eletrónica que usamos todos os dias. Quase nenhuma indústria moderna escapa. Se calhar, para quem não está tão dentro do assunto, era bom clarificar um bocadinho o que são estas terras raras, porque o nome engana um bocado, não é? Elas não são assim tão raras em termos de existirem no planeta. Exatamente, o nome é um bocadinho histórico e é enganador. Estamos a falar de um grupo de 17 elementos químicos, os lantanídeos, mais o ítrio e o escândio. E, na verdade, eles até são relativamente abundantes na crosta terrestre. O problema, o verdadeiro desafio, e onde a coisa se complica e fica cara, é encontrá-las em concentrações que valam a pena extrair economicamente. E, sobretudo, no processo de separação e refinação, eles costumam aparecer todos juntos na natureza e separá-los uns dos outros é um processo químico complicado, caro e que, historicamente, também tem sido bastante poluente. E a importância deles hoje em dia é, uau, inegável. Estão em todo o lado, na tecnologia de ponta, ímãs permanentes super fortes que são essenciais para os motores dos carros elétricos, para as turbinas eólicas, discos rígidos de computadores, mas também catalisadores na refinação de petróleo, componentes-chave nos ecrãs dos nossos telemóveis, lasers, fibra óptica e, claro, em sistemas militares muito sofisticados. Quer dizer, é difícil imaginar a tecnologia moderna sem eles. Sem dúvida nenhuma. E a relevância estratégica deles só tem vindo a crescer, especialmente com a transição energética global, que depende imenso destes materiais para gerar energia renovável para os carros elétricos, tudo isso. E, claro, a digitalização constante de tudo também puxa pela procura de componentes eletrónicos cada vez melhores que os usam. E é exatamente aqui que a China entra em cena de forma avassaladora. Os números que temos são impressionantes. Falamos de uma produção mundial de terras raras em 2024 à volta de 390 mil toneladas métricas. A parte da China, cerca de 270 mil toneladas. Ou seja, estamos a falar de quase 70% da extração global. É um domínio esmagador, só na mineração. E esse número, que já é muito alto, nem conta a história toda. O domínio da China é ainda maior e talvez estrategicamente mais importante na fase seguinte: o processamento. Estima-se que a China controle perto de 90% da capacidade mundial de refinar, de separar estes elementos e de fabricar os ímãs terras raras. E ainda por cima tem as maiores reservas conhecidas, que são à volta de 44 milhões de toneladas. Portanto, controlam a extração, mas, crucialmente, controlam a capacidade de transformar a matéria-prima nos produtos de valor acrescentado que a indústria precisa. Isso quer dizer que mesmo que outros países, tipo os Estados Unidos ou a Austrália, consigam aumentar a sua mineração, muitas vezes continuam a ter de enviar um minério bruto ou concentrado para a China para ser processado e transformado nos metais ou nos ímãs que as indústrias realmente usam. Cria-se uma dependência em várias fases da cadeia, não é? Precisamente.
A China construiu esta posição dominante ao longo de décadas, com muito investimento estatal, políticas industriais focadas. Posicionou-se não apenas como um minerador, mas como o intermediário indispensável para toda a cadeia de valor global. Controlar o processamento, especialmente a separação complexa dos diferentes elementos e a produção de ímãs de alto desempenho, dá-lhes um poder imenso sobre quase todas as indústrias de tecnologia avançada. E estas regras agora são de facto uma escalada significativa em relação ao que já existia. É bom lembrar que já em abril de 2025, Pequim tinha imposto controlos sobre 7 elementos específicos e produtos magnéticos. Essas regras já exigiam licenças de exportação, mesmo para componentes que estivessem integrados noutros produtos. Sim. E essas regras de abril já tinham feito moça, não é? Lembro-me de relatos de uma queda enorme, mais de 70% em maio, face ao ano anterior, nas exportações chinesas de ímãs. Vimos fabricantes na Europa, na Ásia, a queixarem-se de atrasos. Lembro-me de construtores de automóveis alemães a alertarem para possíveis problemas com componentes para sensores, motores. O processo de licenciamento já era descrito como lento, com poucas aprovações. Funcionava quase como um travão, na prática. Essa medida anterior já foi vista por muitos analistas como um sinal claro, de que Pequim estava disposta a usar as terras raras como ferramenta estratégica, quer no comércio, quer na segurança. As regras de agora, com a proibição explícita de uso militar e o controle apertado sobre qualquer coisa com vestígios de terras raras, marcam uma intensificação clara dessa abordagem. Parece uma mensagem muito, muito direta. E o timing desta nova escalada, é no mínimo curioso. Saiu poucas semanas antes de uma cimeira esperada entre os presidentes dos Estados Unidos, o Trump, e da China, o Xi Jinping. Quer dizer, parece difícil não ver isto como uma jogada geopolítica, não é? Para reforçar a posição negocial. É uma leitura muito plausível, sim. A mensagem parece clara. A China controla uma das cadeias de abastecimento mais críticas para a economia e segurança globais e está disposta a usar esse controle. É um lembrete para o resto do mundo sobre os perigos da dependência excessiva e um sinal de que Pequim vê as terras raras como uma alavanca importante nas suas relações internacionais e nas suas próprias preocupações de segurança. E os impactos económicos imediatos não são só logísticos, pois não. Já se fala em subidas de preços bastante acentuadas. Sim, sim. Os mercados reagiram logo. Os preços de elementos-chave como o neodímio e o disprócio, que são fundamentais para os ímãs de alta performance usados nos motores elétricos e nas turbinas eólicas, tiveram subidas na ordem dos 30% a 50% nos dias logo a seguir ao anúncio. Reflete a expectativa de que a oferta vai ficar mais apertada. E o setor da defesa é explicitamente visado, como disse. Sistemas avançados, radares, aviónica, orientação de mísseis, satélites, tudo isso depende destes ímãs de alto desempenho. A proibição explícita de exportações para uso militar pode criar problemas muito sérios para as cadeias de abastecimento de defesa de países que dependem de componentes chineses. Sem dúvida. E atenção, não são só os fabricantes diretos de sistemas de defesa. Qualquer empresa que fabrique componentes, se calhar em vários países, mas que dependa de terras raras processadas na China, está agora numa situação complicada. Ou consegue as novas licenças depressa, e a experiência anterior diz que não é fácil, ou tem de encontrar fontes alternativas urgentemente, ou então arrisca parar a produção. Já há relatos concretos de empresas na Europa e na Ásia a alertarem para um potencial abrandamento por causa disto. Claro, e os mercados financeiros também reagiram. Vimos as ações de empresas de mineração de terras raras fora da China, como a Ramaco e a MP Materials nos Estados Unidos, a subirem depois do anúncio. E também os ETFs ligados a metais estratégicos tiveram subidas. É um mercado a antecipar uma maior procura por fontes não chinesas. Perante isto, a reação internacional parece estar a seguir duas vias. Por um lado, há pressão diplomática. Vários países que dependem das exportações chinesas estão a tentar negociar isenções ou cotas especiais para tentar limitar o impacto imediato. Por outro lado, e isto talvez seja mais importante a longo prazo, vemos uma aceleração dos planos para diversificar as cadeias de abastecimento. Isto implica investir na exploração e mineração noutros sítios, mas, e isto é crucial, também construir capacidade de processamento fora da China. E quem é que pode ganhar com esta tentativa de diversificação? Fala-se muito nos Estados Unidos, que têm tentado reativar a indústria deles. A mina Mountain Pass, na Califórnia, da MP Materials, é um exemplo. Mas, como já disse, a capacidade de refinação americana ainda é limitada, não é? A produção deles em 2024 foi só 13 mil toneladas, é uma parte pequena do total. Sim, os Estados Unidos são um ator importante, mas têm esse desafio da refinação. A Austrália é outro candidato forte.
Tem estabilidade política, infraestrutura mineira, reservas significativas. Depois olhas com mais atenção para o Canadá, Brasil e também países na Ásia, como o Vietnã, a Índia, Paquistão e várias nações africanas que têm depósitos conhecidos. Mas voltamos sempre ao mesmo ponto: o processamento. Encontrar o minério é uma coisa. Transformá-lo em materiais que a indústria possa usar é outra completamente diferente. É o ponto fundamental. Exato. A maioria destes países, mesmo os que têm reservas, ainda não têm a capacidade de processamento complexa e cara. Refinação, separação dos elementos, fabrico de ligas e ímãs. Construir isto de raiz é um desafio enorme. Claro que há projetos. Por exemplo, a instalação da Pensana em Southend, no Reino Unido, que quer fornecer cerca de 5% da procura global de dióxido de neodímio e praseodímio. São passos importantes, sem dúvida, mas mostram bem a escala do desafio e o tempo que vai levar até se reduzir a sério a dependência da China nesta fase crítica. E pelos vistos, a China não está a facilitar essa diversificação. Há relatos de que estão a impor condições extra, tipo pedir a países como a Índia para garantirem que os ímãs que recebem não vão ser reexportados para os Estados Unidos. Isso parece uma tentativa de controlar não só a exportação inicial, mas também o que acontece depois. Exatamente. É uma forma de tentar limitar o desenvolvimento de cadeias alternativas que possam fugir ao controle chinês. E não podemos subestimar as barreiras para construir novas refinarias e fábricas de ímãs fora da China. Olha, são projetos que precisam de muito, muito dinheiro. Levam anos a desenvolver e a otimizar. Gastam imensa energia e nas economias ocidentais têm regulações ambientais muito mais apertadas do que aquelas que permitiram à China construir a sua capacidade. Enquanto estes obstáculos não forem ultrapassados, a dependência, especialmente do processamento, continua a ser um risco estratégico muito grande. E é muito importante pôr isto em contexto. Não é a primeira vez que a China usa o seu domínio nas terras raras como uma ferramenta geopolítica. O episódio mais famoso, que muita gente se deve lembrar, foi em 2010. No meio de uma disputa marítima com o Japão, a China cortou de repente as exportações de terras raras para o Japão. Aquilo causou um choque brutal nos mercados globais e foi o que explotou os primeiros esforços sérios de diversificação no Ocidente e no próprio Japão. Foi um alerta muito, muito claro sobre esta vulnerabilidade. Sim, essa crise de 2010 foi um ponto de viragem. Levou mesmo a uma queixa formal na Organização Mundial do Comércio em 2012, apresentada pelos EUA, UE e Japão. Argumentavam que as restrições chinesas violavam as regras do comércio internacional. Correto. E, em parte por causa dessa pressão, a China, ali entre 2014 e 2015, removeu formalmente as cotas de exportação explícitas. Mas atenção, manteve mecanismos de licenciamento e supervisão que na prática lhe permitiam continuar a gerir o fluxo. E mais importante ainda, mesmo durante esses anos sem cotas formais, o seu domínio esmagador na refinação e processamento não só se manteve, como até se reforçou. Isso garantiu que a dependência externa continuasse, mesmo que a extração começasse a diversificar um bocadinho. Portanto, o que estamos a ver agora não é bem uma surpresa total, mas talvez uma nova fase, mais assertiva, num jogo estratégico que já vem de trás. A China parece estar a usar a sua ferramenta mais poderosa, o controle do processamento, de forma mais direta. É uma forma muito precisa de ver as coisas, e os especialistas são cautelosos quanto à rapidez com que a diversificação pode acontecer. A Agência Internacional de Energia, por exemplo, diz que entre 2020 e 2024, cerca de 90% do crescimento da oferta global de minerais críticos para a transição energética, incluindo terras raras, veio de um só país, a China. E no caso específico das terras raras, a concentração na refinação é ainda mais extrema. Construir capacidade alternativa a sério é um projeto para muitos anos, talvez décadas, e precisa de um investimento gigante e vontade política contínua. Então, o que é que tiramos disto tudo? Parece-me que esta ação da China funciona como um lembrete muito direto de que neste jogo de altas apostas da tecnologia, da energia, da defesa, as matérias-primas não são só inputs económicos. São, cada vez mais, instrumentos de poder e de influência geopolítica. O que é fascinante aqui é como isto expõe a teia intrincada da interdependência global e, ao mesmo tempo, as suas fragilidades críticas. A China tem, sem dúvida, um poder considerável com este controle das terras raras. Contudo, também há um risco para Pequim. Usar esta alavanca de forma demasiado agressiva ou imprevisível pode ter um efeito contrário, sabe?
Pode acelerar dramaticamente os esforços globais para encontrar alternativas, sejam elas tecnológicas, substituindo as terras raras em algumas aplicações, ou geográficas, desenvolvendo novas fontes de extração e, sobretudo, capacidade de processamento fora da China. A longo prazo, isso podia diminuir a própria dependência que lhes dá poder hoje. É um equilíbrio muito delicado e arriscado. Fica muito claro que depender tanto de uma única fonte para recursos tão estratégicos traz perigos enormes. Não é só um risco para certas indústrias, é uma questão de segurança económica e, como a proibição do uso militar mostra, de segurança nacional para muitos países. E isto leva-nos a uma questão fundamental para o futuro, que vai muito além das terras raras, na verdade. À medida que a transição energética global faz disparar a procura por estes e outros minerais críticos, pensemos no lítio, cobalto, níquel, como é que o mundo vai gerir a competição geopolítica crescente por estes recursos? Como é que se pode garantir um fornecimento seguro, estável e talvez mais justo, sem que esta corrida aos recursos se torne mais um foco de tensão, de instabilidade e, quem sabe, de conflito à escala global? Essa é talvez a grande interrogação que fica no ar.